Bom, pessoal, hoje vamos tratar aqui dos valores mobiliários. Abordaremos a natureza, apresentando uma diferenciação entre valores mobiliários e títulos de crédito, concluindo aqui pelas principais diferenças, e apontaremos aí a relevância dos valores mobiliários nos dias de hoje. Então, sobre a natureza, o que são valores mobiliários? Valores mobiliários, a gente tem um conceito na lei, um conceito legal bem relevante, quase que dizendo o que é explicitamente. Então, são valores mobiliários sujeitos ao regime dessa lei: ações, debêntures, bônus de subscrição, cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento ou clubes de investimento, notas comerciais, contratos futuros de opções e outros derivativos, contratos derivativos. E aqui a gente tem aí um conceito um pouco mais amplo que revela aí o que são valores mobiliários. Então, quando ofertados publicamente, aqui é o elemento público, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, o que a gente tem aqui são títulos ou contratos de investimento coletivo ofertados publicamente que confiram direitos de participação, parceria ou serviço para os seus investidores, participantes, e rendimentos aí do esforço do empreendedor ou de terceiros. Isso são valores mobiliários. A gente vê aqui duas questões bem importantes, que são a questão de ser investimento coletivo e outro de ser ofertado publicamente. Isso se distingue, por exemplo, das cotas de uma limitada fechada, no caso, embora as cotas de um fundo de investimento são considerados valores mobiliários. O que revela esse conceito? Que não representam necessariamente uma dívida, mas uma expectativa de retorno financeiro. Não é como se fosse um crédito, Pode dar bons frutos no futuro, mas pode não dar também, e o investidor ficar a ver navios, sem nenhum rendimento. Estão mais relacionados com um investimento em uma empresa ou um projeto, e não aí é um crédito. A regulação é do direito societário e do mercado de capitais. A gente tem como um dos normativos principais a lei das SA. Como a gente está falando aqui de investimento coletivo ofertado publicamente, a SA é o principal veículo societário para possibilitar a captação de investimento no mercado de valores mobiliários. Então, a lei das SA é muito importante a esse respeito. Existem alguns elementos ali do direito de empresa, nos artigos 966 e seguintes do Código Civil. Também sobre fundos de investimento tem aí uma redação recente, no 1386-C e seguintes do Código Civil. Mas o principal normativo aqui para veículos de investimento vai ser a própria lei das SA, que terá ainda a regulação e a fiscalização da CVM e da B3. Aqui uma heterorregulação na CVM e na B3 uma autorregulação. Então, na CVM a gente vai ter diversas resoluções, também outros instrumentos aí, mas as resoluções são os principais instrumentos que a gente tem. E tem para tudo que é veículo aqui, desde companhias, clubes de investimento, fundos de investimento, crowdfunding aqui, também para agentes que atuam no mercado de valores imobiliários, como agentes fiduciários, administradores de carteiras, próprias companhias emissoras. Nos últimos anos, a gente viu um fenômeno bem interessante na CVM de substituir as antigas instruções por novas resoluções. Por outro lado, a gente tem a B3 também, com a regulação aí aos seus emissores, como é que funciona a regulação, que tem os segmentos de listagem, tem os regulamentos também, as práticas, tudo isso no intuito de aprimorar a atuação dos agentes, inclusive, especialmente os agentes emissores no mercado de valores imobiliários. Como exemplo, a gente tem as ações, As ações geralmente vão estar reguladas aí num artigo de um estatuto social. Trouxe aqui apenas um exemplo. Temos as debêntures também, numa escritura de emissão de debêntures, outro exemplo aqui abaixo. Bônus de subscrição e cotas de fundo de investimento. Então, isso que a gente vê aí, como exemplos aqui de valores imobiliários, os exemplos mais marcantes. Os títulos de crédito, por sua vez, são documentos que representam um direito creditício. Então, são marcados pelas características da literalidade, da autonomia, da cartularidade. O que são isso? Literalidade é que o direito é definido pelo que está escrito no título. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos: a letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata. Então, aqui a gente vê sempre tudo que está escrito é o que vale. Não está ancorado necessariamente a um contrato. Então, o que vale é o que está inscrito no título. A literalidade,
Autonomia também, que cada obrigação no título é independente, como eu disse, não necessariamente estará vinculado a um contrato, geralmente será autônomo, né? Não terá relação alguma com o contrato, exceto talvez a sua origem. E a cartularidade, né? O direito vai estar vinculado aí dentro do documento, vai dizer que é uma obrigação de pagamento, alguma coisa do tipo, pagar alguém por esse título que foi emitido. Então a pessoa apresenta o título lá e o banco ou o credor ou o devedor faz o pagamento. Regulação. Aqui, ao invés da regulação do direito societário e mercado de capitais, como vimos antes, nós temos a regulação pelo direito cambiário. Então, tem o decreto 2044 de 1908, que praticamente em desuso hoje, não foi revogado expressamente. A LUG, né, a Lei Uniforme de Genebra, que trata aí sobre as letras de câmbio, as notas promissórias, hoje muito utilizada. Que essa foi internalizada pelo decreto número 57663 de 66. Então aqui ele aprova, né? Indica quais países que também aprovaram. E tem poucos artigos aí, eu acho, se não me engano, são 10 ou 11, aqui é 11. Tratando de letras de câmbio e nota promissória. Temos também o Código Civil, que traz disposições gerais sobre, e algumas questões sobre título ao portador, título à ordem, título nominativo. A gente vê isso lá no 887. Aqui, ó, sobre esses títulos de crédito, e tem esses capítulos. São alguns artigos. Isso, obviamente, tem que ser objeto de um exame próprio. Não dá para olhar aqui nessa rápida análise. A lei do cheque, a lei 7.357 de 85, 71 artigos aí, mas trata aí da natureza do cheque, como pagar, como emitir, como transmitir. E a lei das duplicatas, que eu trouxe os principais instrumentos normativos. É claro que existem outros, mas no intuito de simplificar aqui para vocês. Então, a lei das duplicatas, que é a lei 5.474 de 68, que trata também da duplicata. Aqui, por fim, os exemplos, né? De como é uma letra de câmbio, uma nota promissória e uma duplicata, aí para vocês terem em mente. Então, as principais diferenças é que o título de crédito representa uma dívida, principalmente, enquanto o valor mobiliário é um direito de participação. A finalidade do título de crédito é que aquele titular obtenha o pagamento de uma dívida, enquanto o valor mobiliário, o titular obtenha o retorno financeiro esperado. A regulação nos títulos de crédito é eminentemente cambiária e nos valores mobiliários é societária e do mercado de capitais. Sobre a relevância, queria mostrar aqui um boletim econômico. A CVM sempre traz esses boletins econômicos aqui, de tempos em tempos. E aqui está na edição 14. Vou mostrar para vocês, só para conseguirem visualizar o que mais ou menos é. Traz tanto a evolução do mercado, quem são regulados, e aqui o mercado primário, ou seja, as emissões que se tem de títulos, né? E o mercado secundário. O mercado secundário ali é os títulos negociados entre os investidores. Então, a gente vê aí até um crescimento no volume, né? Um crescimento no mercado regulado. E o que eu queria mostrar para vocês é aqui o volume de emissões. Então, dos valores imobiliários. Então, aqui os valores imobiliários, né? Ações, debêntures, letras financeiras, notas promissórias, certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis agrícolas, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de investimento imobiliários e fundos de investimento em participações. E claro que 2024 ainda não está finalizado, mas vemos como tem aqui tudo em bi, como tem uma relevância, né, dentro do nosso mercado. Especialmente eu destaco aqui as debêntures que são superiores aí aos outros valores imobiliários, em termos de valores. Ó, 325 bi, enquanto que ações é 21. Então, em emissões primárias, as debêntures são os grandes títulos aí negociados no mercado de valores imobiliários, desde os anos anteriores já. Mas a gente consegue ver o crescimento de outros títulos, né, de outros valores imobiliários, como por exemplo os CRA e os CRI, né, os certificados de recebíveis e os fundos de investimento. Portanto, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, e nas próximas aulas nós vamos avaliar esses 3 mecanismos para
termos uma análise mais aprofundada a respeito dos valores imobiliários. Era isso, obrigado e até a próxima. Isn't it strange, oh, it's funny. Working for years, have no money. Suddenly luck and smile